Jornal do Diário. Oferecimento. Unicred. Suas escolhas transformam. Unicred.capital. E Oral Sim Implantes. Nosso carinho constrói sorrisos. Olá, boa noite. Olá, boa noite. Operação da Polícia Civil indicia 17 pessoas, entre elas funcionários públicos de Agudo. Voluntários instalam faixa na frente do prédio da KIS pedindo justiça. Veja também, Romaria da Medianeira terá procissão com cerca de 100 veículos neste domingo. E ainda, ação de conscientização sobre diabetes tem grande adesão entre a comunidade. Estes e muitos outros assuntos você confere a partir de agora aqui no JD, que entra no ar em 15 segundos. Olá! Chegou uma nova Oral Sim para você. Mais ampla, com mais tecnologia, ainda mais qualidade e com o mesmo carinho de sempre. Se você deseja fazer parte da nossa família, agende uma avaliação. Oral Sim, há 8 anos, transformando sonhos em sorrisos. A Polícia Civil concluiu e remeteu à Justiça um inquérito da Operação Cítrica, que investigou fraudes em contratos sem licitação na Prefeitura de Agudo. Ex-prefeitos e servidores estão entre os indiciados. 2 ex-prefeitos, ex-servidores públicos, empresários e ex-secretários estão entre os 17 indiciados pela Polícia Civil na Operação Cítrica, que investigou fraudes em contratos sem licitação na cidade de Agudo. Crimes de apropriação indébita, tentativa de apropriação indébita, associação criminosa, peculato e fraude licitatória foram comprovados durante as investigações. A operação está sendo encerrada agora com 4 inquéritos concluídos, inclusive um por coação no curso do processo, porque uma pessoa foi ameaçada porque testemunhou no curso, demonstrando uma certa audácia das pessoas que, além de ameaçarem testemunha, também desacataram policiais civis que fizeram um trabalho excelente. Tudo começa nessa investigação a partir de denúncias feitas da própria comunidade, que foram checadas, verificadas e tornaram possível verificar que causaram um prejuízo considerável ao erário público municipal, o uso indevido da máquina municipal para beneficiamento de pessoas que foram colocadas na administração pública a cargos comissionados, que em sociedades escusas fora do poder público se utilizavam dessa vantagem do poder público para poder oferir vantagem e beneficiar marido, beneficiar outras pessoas que colocavam empresas em nome de laranjas. Então, veja bem, isso mostra a falsidade ideológica. Entre as irregularidades apontadas pela polícia estão o uso de uma ambulância do município para buscar uma encomenda da servidora da prefeitura, que é proprietária da empresa, do aeroporto de Porto Alegre para a cidade de Agudo. Segundo as investigações, o casal dono da empresa teria sido beneficiado em pelo menos R$700 mil durante a fraude. Está comprovado, foi um trabalho assim, muito complexo, e de bastante empenho da equipe de policiais de Agudo, que desde 2019 estão investigando. Então, todas essas 7 mil páginas aí comprovam, através de interceptações telefônicas. A operação teve origem após uma denúncia feita à Polícia Civil. Conforme as mais de 7 mil páginas e os 65 depoimentos, as investigações mostram que a empresa de internet teria sido montada com um laranja, que é um falso proprietário, para ser beneficiada na prestação de serviços de internet ao município, sendo que um dos reais proprietários era uma servidora pública com cargo comissionado, que trabalhava no setor de informática. Denominada, esse nome foi posto justamente por essa questão dessa interposta pessoa ter sido contemplada como empresa em seu nome, como forma de dissimular realmente quem eram os verdadeiros proprietários. Os verdadeiros proprietários, então, era o casal formado pela funcionária comissionada e seu esposo, que fazia a parte prática, vamos dizer assim, do trabalho.
Faltam 19 dias para o início do julgamento da Boate Kiss, que vai acontecer em Porto Alegre. No fim da tarde de ontem, uma faixa de protesto foi instalada na frente do prédio da boate na Rua dos Andradas, com a frase: "Aqui aconteceu um crime que não pode ficar impune" e "Kiss, é hora da justiça". A Associação dos Familiares de Vítimas e Sobreviventes da Tragédia de Santa Maria postou a foto da faixa instalada nas redes sociais. A ação foi feita por voluntários. O grupo ainda projeta outras mobilizações antes do julgamento. O prefeito de Santa Maria, na época do incêndio na Boate Kiss, César Augusto Schirmer, foi intimado para depor no júri da Kiss. Ele foi solicitado como testemunha pela defesa de Elisandro Esporo, Kiko, sócio da boate e réu no processo. O pedido foi deferido pelo juiz Orlando Facini Neto. Agora vamos conhecer um pouco mais sobre as entidades beneficiadas pelo Banco de Alimentos e pelo projeto Santa Maria Sem Fome. O projeto Abapai atende cerca de 50 famílias do bairro Urlândia e mensalmente distribui cestas básicas que são doadas pelo Banco de Alimentos de Santa Maria. É uma vez por mês que vem a cesta básica e daí a gente chama o pessoal e entrega para as famílias, né? As famílias cadastradas. E daí, uma vez por mês, vem uma quantia separada para o alimento das crianças. Além da entrega das refeições uma vez por semana, o projeto entrega todas as quartas-feiras lanches às crianças com a ajuda de colaboradores. As refeições feitas pelo projeto ajudam muitas famílias da região e que passam por dificuldades financeiras. Os trigêmeos Cecília, Valentina e João Miguel, de 3 anos, começaram a ir recentemente almoçar no local. Eles são os mais novos de uma família de 6 irmãos. Faz pouco tempo que eles estão vindo, né? Que a Irene me convidou. E eu tô tentando trazer eles sempre que eu posso. Eles estão meio chucro ainda, mas faz pouco tempo que eles estão vindo. O Abapai é um dos 70 projetos apoiados pelo Banco de Alimentos de Santa Maria, que neste ano já arrecadou 222 toneladas de alimentos, o recorde desde a criação na cidade. Deste número, cerca de 10 toneladas foram arrecadadas por meio da campanha Santa Maria Sem Fome, que teve a parceria do Diário e de outras instituições. O domingo vai ser de Romaria de Nossa Senhora Medianeira. Este ano ainda bem diferente do evento que a população está acostumada. Por conta das restrições da pandemia, menos de 8.000 pessoas poderão acessar o parque. Passado, presente e futuro se encontram na 78ª edição da Romaria Estadual da Medianeira. No primeiro ano como arcebispo, Dom Leomar tem a missão de cultivar uma história quase secular na realidade que se aproxima do pós-pandemia. A fé em Medianeira, viva em Santa Maria desde 1928, ganha mais um capítulo neste final de semana. Uma romaria de retomada, com procissão reduzida, menos pessoas, mas muita fé. A estrutura para o domingo já está sendo montada aqui no altar, no Parque da Medianeira. Nesse ano, a imagem de Nossa Senhora Medianeira de Todas as Graças será erguida por um elevador hidráulico e ficará à vista de todos os romeiros. A 78ª Romaria tem que ter esta marca também. É uma retomada, mas não é um novo normal, é uma realidade nova, que vamos ter que trabalhar juntos, não só com a Romaria, acima de tudo conosco, com as pessoas. Então vamos considerar isso. E projetar o futuro. Nós imaginamos que este parque pode ser muito mais aproveitado para acolher os romeiros, os devotos e para atrair os santamarienses para aqui encontrar um espaço de religiosidade, cultura e lazer. Então temos memória, companhia e profecia. No Parque da Medianeira, o acesso será limitado a 7.300 pessoas. Nas missas, que começam ainda antes da carreata, no santuário, a capacidade é de até 700 pessoas. A quem ficar em casa, o arcebispo tem uma mensagem. Esperança. Vamos projetar 2022 com muita esperança. Eu recordo que o povo de Israel, que muitas vezes queria sempre ir ao Templo de Jerusalém, mas ou por causa do exílio ou por causa de uma série de dificuldades não conseguia. Então eles, quando celebravam alguma festa junto da comunidade judaica, eles diziam: este ano aqui, o ano que vem em Jerusalém.
Para você que vai ficar em casa, eu diria assim, este ano onde você está, mas o ano que vem, nós já estamos de braços abertos esperando vocês. Já estamos planejando a sua chegada aqui, porque aqui é a casa da mãe. Quem não quer estar aqui? Nós somos apenas cuidadores, mas queremos receber todos vocês o ano que vem com grande alegria. A mãe espera e nós vamos ajudar você a ser bem recebido. O dia 14 de novembro é lembrado como Dia Mundial da Diabetes. Na manhã de hoje, quem circulou pela Praça Roque Gonzalez, em Santa Maria, teve a oportunidade de medir a pressão e realizar o exame de glicemia gratuitamente. Em Santa Maria, 7.800 pessoas estão em tratamento para diabetes na rede básica de saúde. Para evitar que mais pessoas sejam acometidas pela doença, foi realizada uma ação em alusão à data. A iniciativa é do Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo. A gestora do Serviço de Oxigênio-Terapia Hiperbárica, Maria Aparecida Domingues, explica. O objetivo principal dessa ação é a gente informar a população, conscientizar a população sobre o risco do diabetes e também identificar dentro das pessoas que estão aqui aqueles que têm uma propensão maior a ter o diabetes. Porque muitas pessoas têm e não sabem, quando descobrem já é tarde demais, né? A ação era aberta ao público e possibilitou a aferição de pressão e exame de glicemia. Quem apresentou alguma alteração nos exames foi encaminhado para consulta médica ou nutricional. A médica Senira Sante explica o processo realizado na ação. Dá uma oportunidade às pessoas de fazerem os testes para ver se estão com alguma alteração de glicose ou com a pressão alterada. E a partir disso, então a gente dá orientações sobre como prevenir o diabetes, como prevenir a hipertensão. Bom, até eu que não sou acostumada a aferir a pressão e fazer o teste de glicose, entrei na ação. A ação realizou cerca de 300 atendimentos. A aposentada Sônia Coelho, de 63 anos, foi diagnosticada com a doença há 5 anos e acha necessária ações como essa. Eu acho bastante importante que às vezes as pessoas nem vão nas consultas, né, lugares assim. Então, quando a gente tem uma ação assim, eu acho que é bem importante. A orientação é bem importante. No caso da minha doença, eu seguindo a orientação médica é mais importante do que o tratamento até. Então, eu sempre participo e peço para as pessoas que eu conheço que participem, né, assim, dessa ação. De acordo com o Atlas da Diabetes, entre 2019 e 2021, foi registrado um aumento de 16% da doença no mundo. A endocrinologista do Hospital Universitário de Santa Maria, Maristela Beck, afirma que a elevação nos casos está relacionada ao estilo de vida da população. O plano de fundo principal para o diabetes que a gente está falando aqui mais é do tipo 2, né, que é o do adulto, que acontece mais a partir dos 40 anos. Tá? O plano de fundo é a obesidade. Então, o aumento de peso, que foi uma das coisas que aconteceu muito na pandemia, e a redução da atividade física, é um dos principais, são os principais motivos, né, que tem levado a esse aumento do diabetes no mundo. Então, por mais que hoje as pessoas têm mais tecnologia, as pessoas sabem mais das patologias, lidar com cuidados de alimentação e fazer mais exercício físico é um grande desafio para reduzir o número de pacientes com diabetes em Santa Maria ou qualquer parte do mundo. E ainda hoje o JD traz mais informações sobre a diabetes, com uma entrevista desta vez ao vivo com a médica endocrinologista Maristela Beck. Nesta sexta-feira foi liberado o trânsito de veículos leves na ponte do Fandango sobre o rio Jacuí, na BR-153, em Cachoeira do Sul. A travessia permanece interditada para veículos pesados. A ponte apresentou fissuras em um dos pilares no dia 29 de outubro. O DENIT bloqueou totalmente a passagem pelo local. Foi realizado o escoramento provisório da ponte na quinta para a liberação da passagem de veículos leves no sistema Pare e Siga.
Os trabalhos para solucionar o problema que vem causando as fissuras devem começar na próxima terça-feira e durar cerca de um mês. Após a conclusão dos reparos, será feito um novo estudo para a liberação completa sobre a travessia. E veja em instantes as notícias da segurança pública e os locais de vacinação deste final de semana. E ainda, Lar das Vovozinhas participa da campanha Amigos Secretos de Natal do Diário. Nós vamos agora ao intervalo aqui no JB. Vamos conferir imagens das câmeras do CIOSP que mostram ao vivo a Avenida Fernando Ferrari, nas proximidades da Rua General Neto, também ali da Estação Rodoviária de Santa Maria. Agora são 6h22, nós voltamos em seguida com mais informações. Na Unicred.capital, suas escolhas transformam o meio ambiente, a sociedade e seus investimentos. São diversas formas de participar e contribuir para um mundo mais sustentável. Cooperados de cada agência concorrem a bicicletas, patinetes e projetos fotovoltaicos. E no sorteio final, todos concorrem a uma bike elétrica e a uma BMW i3. Aproveite o cupom para novos associados. Suas escolhas transformam. Participe! Chegou uma nova Oral Sim, mais ampla, mais moderna, mais tecnológica. Venha nos visitar. Estamos de braços abertos te esperando. Oral Sim, 8 anos transformando sonhos em sorrisos. Aniversário Beltrame Materiais de Construção. Concorra a R$40 mil, mais prêmios mensais de R$5 mil. A cada R$1.000 em compras, você recebe um cupom. As compras poderão ser cumulativas e a promoção é válida de julho a dezembro. Participe! Todo mês você tem uma nova chance de ser sorteado. Beltrame, há 40 anos construindo histórias. Mês de aniversário Construtora Jobim. Condições especiais para o espetacular Cristo Rei. Apartamentos de 2 dormitórios a partir de R$ 299.700. Investimentos sem comparação. Válido para poucas unidades. Cristo Rei. Construtora Jobim. Perfeição, grau máximo do que é impecável. Perfeição é questão de perspectiva. O importante é enxergá-la com seus próprios olhos. Quando eu preciso de óculos, eu conto sempre com a Pontelli. Tem uma variedade de armações que combinam com a minha personalidade. Além da consultoria especializada que me ajuda a escolher o melhor óculos para o dia a dia. Tudo isso com a confiança na tecnologia do melhor e maior laboratório do centro do estado. Linha de ótica Pontelli, grau de perfeição. Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo. Centro de referência em saúde no interior do Rio Grande do Sul. Uma estrutura que integra o Hospital Astrogildo de Azevedo, a Policlínica Provedor Wilson Aita e o Hospital Alcides Brum, reunindo uma equipe multiprofissional e equipamentos de tecnologia de ponta para ser referência em múltiplas especialidades. Sou mãe e médica, e por isso sei que a saúde do meu filho é prioridade. Pensando nisso, a Unimed lança o Uniped, o cartão exclusivo para emergências pediátricas. Da sua casa, você faz uma videoconsulta com um pediatra ou é atendido aqui, no novo pronto atendimento da Unimed. Com o Uniped, seu filho tem acesso a consultas, exames, procedimentos e serviços no Hospital Unimed com valores diferenciados. Baixe o app do Hospital Unimed Santa Maria e conheça o Uniped. O restaurante universitário da Universidade Federal de Santa Maria passa por reformas em toda a sua estrutura. As obras devem aumentar a capacidade de produção do RU. Localizado bem no centro do campus de Camobi da UFSM, o RU-1 é o coração da assistência estudantil da Federal. Atualmente, o RU passa por reformas em toda a sua estrutura. Clayton Hillig, pró-reitor de Assuntos Estudantis, explica a situação. E graças a esse contrato, que é completamente inovador, ele resulta num investimento de aproximadamente 3,5 milhões pela empresa contratada e um investimento de aproximadamente 1,5 milhão com recursos próprios da UFSM. A empresa vai ser ressarcida
né, nos anos de contrato, a partir do aluguel que ela paga, da utilização do espaço físico, da cozinha, do refeitório, do RU2, do RU do centro. 8.500. Esse era o número de refeições diárias servidas pelo restaurante universitário da UFSM antes da pandemia. Após a expansão e reforma da cozinha, a expectativa é que a capacidade suba para até 12.000 refeições, conseguindo suprir os 3 restaurantes da UFSM. A questão das refeições também, a gente vai ter uma variabilidade do cardápio maior. Por ter uma estrutura física melhor, a gente vai conseguir variar isso, dar maior qualidade e variedade no cardápio. As atuais obras consistem de uma nova cozinha, área de higienização para os alimentos, vestiário para os funcionários, novos caldeirões de cozimento, fritadeiras e fornos. Também foram recuperadas as estruturas elétricas e hidráulicas do restaurante, bem como feita a adequação ao plano de prevenção e proteção contra incêndio. Na verdade, o que nós estamos fazendo é uma total remodelagem do RU, né, aumentando a capacidade de produção, imprimindo um contrato que vai dar mais qualidade ao serviço. Então, nós iniciamos as obras de reformulação, tanto da parte antiga do RU como da cozinha nova, a partir de agosto de 2020. E com uma qualidade superior, né? Uma variabilidade maior de cardápio, um refeitório muito mais bem estruturado, uma cozinha com capacidade de produção de 12.000 refeições por dia. Então, realmente é um processo revolucionário. É um grande ganho para a assistência estudantil da UFSM. Apesar das obras, o refeitório não teve seu espaço ampliado, ainda que com a reorganização ele tenha ganhado algumas mesas a mais. A entrega da obra é prevista para o dia 14 de dezembro. O Lar das Vovozinhas é mais uma entidade que faz parte da campanha Amigo Secreto de Natal do Diário. Vamos conferir os principais pedidos das vovós na reportagem de Eduarda Costa. Com o fim do ano se aproximando, iniciam os preparativos para as datas comemorativas. Além das crianças, os pedidos de Natal geram expectativa e esperança também naquelas pessoas mais experientes. No Lar das Vovozinhas de Santa Maria, as 134 assistidas já escreveram suas cartinhas para a campanha de Natal do Diário. Estão longe da família. É uma época bem importante, né, para muitas pessoas, o Natal, a virada de ano. Então a gente sempre pede, né, mais doações nessa época por questões assim também emocionais delas, né? A importância de manter vínculos com a sociedade. Então a importância delas se sentirem assim pertencentes ao mundo ainda, né? Que elas ainda são. Cerca de 40% do total necessário para custear os gastos da instituição vem das vovós e o restante é buscado através de doações. Além das doações, o Lar das Vovozinhas também se mantém de eventos beneficentes que ocorrem ao longo do ano, como o brechó e o risoto solidário. Para o Natal, os pedidos que mais se destacam são produtos de higiene, roupas e materiais para costura e pintura. É um relógio de pilha, material para as minhas cartinhas e um perfume. Já a dona Enedina gostaria de ganhar um relógio de pulso, preferencialmente de cordas, para não se preocupar com a troca das pilhas. Porque termina a pilha, terminou o relógio. Não bota, estraga uma peça, paga mais do que o relógio. Você pode adotar um desses pedidos de Natal até o dia 7 de dezembro e garantir o sorriso dessas vovós. Adote uma cartinha e juntos vamos fazer um Natal com mais amor. Coca-Cola Sem Açúcar e Prefeitura de Santa Maria apresentam Amigo Secreto de Natal. São 22 entidades participantes e mais de 2.000 pedidos. Adote uma cartinha e entregue o presente nas sedes dos patrocinadores até o dia 7 de dezembro. Realização Diário. Patrocínio Eni Calçados e Fundação Eni, Unimed, Elegância Center Shopping, Sicredi e Livraria. Neste final de semana ocorre o Campeonato Brasileiro de Escalada Juvenil em Curitiba. O evento tem participação de atleta aqui de Santa Maria. Santa Maria estará participando a partir desta sexta-feira do Campeonato Brasileiro de Escalada Juvenil. O evento ocorre em Curitiba e reunirá competidores de todo o Brasil.
Felipe Goulart Leães, 17 anos, é o representante da cidade no torneio. O atleta começou a praticar escalada há cerca de 3 anos no Centro de Escalada Leões da Montanha. Desde então, tem se destacado na modalidade boulder, em que vai competir neste final de semana com outros 27 atletas brasileiros. É a primeira vez que Felipe vai participar de um campeonato de escalada de nível nacional. Desde a Olimpíada de Tóquio, a escalada passou a ser esporte olímpico. No sábado, a campanha de imunização contra o coronavírus vai ter ações durante a manhã. Idosos e trabalhadores liberais da saúde que receberam a segunda dose até 14 de maio podem receber agora a dose de reforço. Quem está com a segunda dose da Pfizer em atraso também pode aproveitar amanhã para completar o esquema vacinal. Pessoas em veículos podem ir até o campus da UFSM em Camobi. Pedestres recebem o imunizante na Associação Comunitária Tancredo Neves. O sábado de manhã também vai ter dose de reforço para idosos no Clube Recreativo Dores. Para o domingo, não estão previstas ações de imunização. E agora o repórter Maurício Barbosa nos traz os principais fatos da área policial em Santa Maria e também na nossa região. Nós vamos acompanhar a partir de agora o Boletim do BEI. Um jovem de 19 anos foi preso por porte ilegal de arma de fogo na noite desta quinta-feira em Santa Maria. Policiais do 2º Batalhão de Polícia de Choque da Brigada Militar estavam em patrulhamento de rotina próximo ao Monumento dos Ferroviários, no bairro Itararé. Eles avistaram o suspeito, acabaram abordando o jovem e, em revista, encontraram um revólver calibre 38 municiado. Ele foi levado à Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento e depois encaminhado à Penitenciária Estadual de Santa Maria. E uma jovem de 25 anos acabou presa na manhã desta sexta-feira em Santa Maria. Policiais da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas, a DRACO, da Polícia Civil, cumpriram um mandado de busca e apreensão no apartamento da suspeita, no centro da cidade. Eles encontraram e apreenderam porções de crack, maconha e cocaína, balanças de precisão e também telefones celulares e R$ 5.500 em dinheiro. Ela foi levada à Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento, onde foi feito o registro da ocorrência e depois foi encaminhada à ala feminina do Presídio Regional de Santa Maria. E 2 caminhoneiros ficaram feridos na manhã de hoje na BR-158 em Cruz Alta. A colisão frontal aconteceu por volta das 6 horas da manhã. As vítimas ficaram presas nas ferragens, segundo a Polícia Rodoviária Federal. Elas foram socorridas pelos bombeiros e encaminhadas para o hospital de Cruz Alta. Quer saber mais sobre essas e outras notícias? Acesse agora bei.net.br e siga as nossas redes sociais no @bei.noticia. Agora a previsão do tempo para o final de semana. O sábado deve ser de sol e temperaturas agradáveis na região de Santa Maria. As temperaturas seguem em elevação. Vamos conferir os detalhes na tela, como ficam as temperaturas no sábado em Santa Maria, mínima de 14 graus, máxima de 32. No domingo, as temperaturas variam entre 18 e 35, já na segunda-feira, entre 20, não passando dos 36 graus de máxima, e na terça-feira, mínima também de 20, podendo chegar aos 28 graus. E a seguir, o JD conversa com a médica endocrinologista Maricela Beck ao vivo para falar sobre o Dia Mundial da Diabetes. Nós vamos para o intervalo com imagens ao vivo neste momento. Avenida Nossa Senhora das Dores, bem próxima ao Oswaldo Cruz. Agora que são 6 horas e 35 minutos e nós já voltamos. Na Unicred Ponto Capital, suas escolhas transformam o meio ambiente, a sociedade e seus investimentos. São diversas formas de participar e contribuir para um mundo mais sustentável. Cooperados de cada agência concorrem a bicicletas, patinetes e projetos fotovoltaicos. E no sorteio final, todos concorrem a uma bike elétrica e a uma BMW i3. Aproveite o cupom para novos associados. Suas escolhas transformam. Participe!
Depois de tantos momentos desafiadores que tivemos nesse último ano, chegou a hora de você voltar a sorrir. O fim do ano está chegando, aquele momento de almoçar com a família, de tirar aquela foto com quem a gente realmente ama. E é por isso que nós, da Oral Sim, queremos devolver o seu sorriso. Se você quer mudar de vida, se você quer esse sonho realizado, vem para Oral Sim, a clínica número 1 de implantes do Brasil. Aniversário Beltrame Materiais de Construção. Concorra a R$40 mil, mais prêmios mensais de 5 mil. A cada R$1.000 em compras você recebe um cupom. As compras poderão ser cumulativas e a promoção é válida de julho a dezembro. Participe! Todo mês você tem uma nova chance de ser sorteado. Beltrame, há 40 anos construindo histórias. Mês de aniversário Construtora Jobim. Condições especiais para o espetacular Cristo Rei. Apartamentos de 2 dormitórios a partir de R$299.700. Investimentos sem comparação. Válido para poucas unidades. Cristo Rei. Construtora Jobim. Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo. Centro de referência em saúde no interior do Rio Grande do Sul. Uma estrutura que integra o Hospital Astrogildo de Azevedo, a Policlínica Provedor Wilson Aita e o Hospital Alcides Brum, reunindo uma equipe multiprofissional e equipamentos de tecnologia de ponta para ser referência em múltiplas especialidades. Neste domingo é comemorado o Dia Mundial da Luta contra a Diabetes, uma doença que atinge aproximadamente 6% da população brasileira e que tem formas de prevenção e também de tratamento. E é para ajudar na conscientização contra a doença e também esclarecer dúvidas que o Jornal do Diário recebe agora ao vivo a médica endocrinologista Maristela Beck. Seja bem-vinda, Maristela, obrigada desde já agradecendo sua participação. E eu já começo perguntando quais são os tipos de diabetes e como que é essa doença? Boa tarde. Existem, na realidade, 2 tipos principais de diabetes. O diabetes do tipo 1, que é aquele que dá na infância e que não tem relação com o fator de risco. Ele acontece de forma aleatória, assim, acontece numa família, noutra, mas não existe uma predisposição. A criança já nasce com uma tendência a ter, mas ela não herdou do pai ou da mãe, por exemplo, tá? O diabetes do tipo 2, que é o mais prevalente, que é responsável por 95% de todos os casos, ele está relacionado sim aos fatores e ao estilo de vida. Está relacionado à obesidade, à pressão alta, ao estilo de vida das pessoas, à falta de exercício, que hoje tem acontecido muito na população. Então, é um diabetes que tem uma herança familiar, quer dizer, geralmente tem um pai ou uma mãe com diabetes, mas que os fatores de estilo de vida são os preponderantes para que apareça o diabetes. Doutora, com relação ao tratamento, por exemplo, do tipo 1, como é feito o tratamento da doença? E tem cura? O diabetes do tipo 1, ele é aquele que a criança necessita, a gente fala em criança porque geralmente aparece na infância, né? Mas ele necessita da insulina para manter a vida. Tá? Então, a cura é usar a insulina. Né? E nós estamos agora, neste ano, é os 100 anos da descoberta da insulina. Então, a insulina proporcionou que as crianças com diabetes possam viver, né, e atingir a vida adulta e seguir suas vidas e seu tratamento. Então, o diabetes é extremamente importante. E nós também temos mais ou menos em torno de 6 milhões de pessoas com diabetes que usam insulina, né? Então, do tipo 2. Então, embora não seja o principal tratamento para o diabetes do tipo adulto, a insulina também é importante para isso.
Doutora, você falou agora há pouco que o diabetes do tipo 2 está ligado muito ao estilo de vida das pessoas, né? Mas o que ela realmente provoca e como que é possível evitar a doença? Então, a gente está tendo um problema alarmante no mundo, né? Que o diabetes, nesses 2 últimos anos, ele aumentou em 16%. Até eu já havia falado sobre isso. E qual que seriam as causas, né? Então, a principal causa é o estilo de vida. Então, é o aumento da obesidade, né? O diabetes do tipo 2, 85% das pessoas têm sobrepeso ou obesidade. Então, tratar ou evitar a obesidade seria o principal fator. E o segundo fator é as escolhas alimentares que as pessoas fazem. Então, reduzir a quantidade de açúcar da alimentação, principalmente o açúcar que a gente chama de um açúcar que está nos refrigerantes, que está nos doces, né? Porque o arroz, o feijão, ele também contém açúcar, né? Ele tem o carboidrato, mas é um carboidrato que é mais saudável. Como a gente diz, o povo brasileiro ele sabia se alimentar e em função dos fast food, né, das pizzas e também dos hambúrgueres, acabou tendo uma alimentação mais cheia de gordura, mais cheia de açúcar, que acaba levando à obesidade, que é o pano de fundo para o diabetes do tipo 2. Doutora, pois nós temos até um dado aqui, né, que o Brasil ocupa o 4º lugar, né, no ranking dos países com mais casos de diabetes. Por que existem tantas pessoas com essa doença aqui no país? Como a senhora falou, então, tem realmente uma relação direta com a alimentação, doutora? Tem, direta com a alimentação, tem com o estilo de vida das pessoas. Então, assim, 80% dos casos de diabetes estão nos países em desenvolvimento. E são nos países em desenvolvimento que está aumentando mais. Então, nós temos uma não diagnosticado, assim, uma subdiagnosticação do diabetes em torno de 40% a 50%. Isso é muito maior nos países em desenvolvimento. E mesmo assim, nós estamos em 4º lugar. Então, imagina se a gente tiver toda essa avaliação, como é que vai ser? Então, nós temos uma ideia, né, que tem 16,8 milhões de pessoas com diabetes no Brasil. E esses dados são de 2019. Se a gente for colocar uma projeção, né, desses 16%, eu fiz o cálculo, dá em torno de 19%, 19 milhões. Isso são quase 20 milhões de brasileiros com diabetes. Então, que é uma doença extremamente agressiva, que reduz a expectativa de vida e que o melhor tratamento é a prevenção. Então, é políticas de prevenção do diabetes que são muito necessárias que sejam implementadas, não só no Brasil, como também em toda parte do mundo. E existem os sintomas, as pessoas elas precisam ficar atentas a alguns sinais que o corpo ele dá, que podem estar indicando a doença? Este é um dos grandes problemas, porque o diabetes ele só vai dar sintomas quando a glicemia estiver muito alta. Então, existe assim um período, mais ou menos de 7 anos, entre a pessoa ter a doença e ela começar a ter sintomas que vão fazer com que ela faça o diagnóstico. Ou então que ela vá ao médico e faça uma glicemia, né, que é a glicose no sangue, que vai ser a forma de diagnosticar. Então, os sintomas, eles são muito mais leves, assim, só quando realmente a glicose está muito elevada. Daí, quais que são esses sintomas? Então, a pessoa começa a ter boca seca, começa a urinar muito, né, toma muita água, perde peso. Então, são sintomas mais relacionados a esse quadro de descompensação. Mas a imensa maioria das pessoas vão conviver muitos anos com o diabetes sem ter sintoma nenhum. Esse é o grande problema. Pois é, até pegando esse gancho aí, doutora, como é a vida das pessoas diabéticas? Como é a qualidade de vida dessas pessoas? Os cuidados? O que muda exatamente na rotina? A questão de limitações também, doutora? Dá para se dizer que pode-se ter uma vida, de certa forma, normal? Sim. O que vai limitar os pacientes com diabetes? São as complicações crônicas. Então, é o tempo de doença levando a uma série de complicações. Então, assim, existem complicações que são relacionadas diretamente à glicose, tá? Que são lesões nos olhos, lesões nos rins. Então, hoje, no Brasil, 40% das pessoas que estão em diálise, o que é diálise? Aquele sistema, né, de substituição renal, como a gente fala, que a pessoa tem que tem uma insuficiência dos rins, quer dizer, os rins não funcionam
E a pessoa tem que fazer diálise e ir no hospital 3 vezes por semana para poder fazer essa filtração dos rins. 40% das pessoas em diálise no Brasil são pessoas com diabetes. Então, a principal causa de cegueira hoje é o diabetes. Então, se a gente pensar, as complicações é que limitam a pessoa. Então, o diagnóstico precoce, em que a pessoa não tem problemas de complicações, né, seria a forma da pessoa ter uma vida mais normalizada com a doença. Porque alimentação saudável e exercício físico não são só as pessoas com diabetes que devem fazer. Somos todos nós. Independente de termos uma glicose alterada ou não, ter uma alimentação saudável é para todo mundo. Isso não significa que a pessoa não possa, eventualmente, né, ter uma alimentação que lhe aprecie mais, mas sim o equilíbrio, né, ter uma alimentação mais saudável para, eventualmente, uma alimentação que não seja tão saudável assim. Para a gente encerrando a sua participação, sempre muito importante a gente estar fazendo esses alertas, né? Qual a importância do dia da diabetes, né? Hoje, inclusive, teve uma ação na parte da manhã onde muitas pessoas puderam participar. É importante ter essa prevenção e principalmente a conscientização contra a doença? Exatamente. Nós, na realidade, estamos perdendo muito para o diabetes, porque se ele está aumentando dessa forma, é porque as medidas de prevenção não estão sendo feitas adequadamente. Então, é importante que as pessoas tenham essa ideia que elas precisam fazer avaliações. Por exemplo, todas as pessoas acima de 40 anos devem fazer uma avaliação de glicemia. E acima de 35 anos, se tiver qualquer fator de risco. E qual que é isso? Obesidade ou sobrepeso, pressão alta, né? Tem uma história familiar de diabetes na família, as mães que tiveram diabetes durante a gestação, né? Problema de colesterol, tudo isso são fatores que predispõem ao diabetes. Então, se a gente conseguir agir, né, nos fatores de risco, reduzindo a obesidade, reduzindo os fatores que podem levar ao diabetes, nós vamos estar diminuindo essa chance de vir a ter o diabetes e, consequentemente, as complicações que ela ocasiona. Tá bem, então, doutora Maristela Beck participando dessa vez ao vivo. Desde ontem a gente está trazendo essas informações, trazendo notícias de saúde para fazer o alerta para que as pessoas se cuidem na alimentação, façam exercícios físicos. O assunto é importante, né, Kelly? O assunto, sem dúvida, é importante. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço pela oportunidade. Ok, doutora, muito obrigado mais uma vez. E no próximo bloco, o artista visual cria projeto em que reproduz ruas e prédios históricos de Santa Maria. Vamos agora para o intervalo. Vamos levar você até a Avenida Nossa Senhora das Dores, no cruzamento com a Rua General Neto, bem no centro de Santa Maria. Nós voltamos em instantes, agora são 6h49. Já voltamos. Na Unicred Ponto Capital, suas escolhas transformam o meio ambiente, a sociedade e seus investimentos. São diversas formas de participar e contribuir para um mundo mais sustentável. Cooperados de cada agência concorrem a bicicletas, patinetes e projetos fotovoltaicos. E no sorteio final, todos concorrem a uma bike elétrica e a uma BMW i3. Aproveite o cupom para novos associados. Suas escolhas transformam. Participe! Olá pessoal, a grande surpresa chegou agora nesse novembro. É a nova Oral Sim, mais ampla, com mais conforto e com muito mais cuidado para você. Oral Sim, 8 anos transformando sorrisos. Aniversário Beltrame Materiais de Construção. Concorra a R$40 mil, mais prêmios mensais de 5 mil. A cada R$1.000 em compras você recebe um cupom. As compras poderão ser cumulativas e a promoção é válida de julho a dezembro. Participe! Todo mês você tem uma nova chance de ser sorteado. Beltrame, há 40 anos construindo histórias. Mês de aniversário Construtora Jobim. Condições especiais para o espetacular Cristo Rei. Apartamentos de 2 dormitórios a partir de R$ 299.700. Investimentos sem comparação. Válido para poucas unidades. Cristo Rei. Construtora Jobim.
Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo. Centro de referência em saúde no interior do Rio Grande do Sul. Uma estrutura que integra o Hospital Astrogildo de Azevedo, a Policlínica Provedor Wilson Aita e o Hospital Alcides Brum, reunindo uma equipe multiprofissional e equipamentos de tecnologia de ponta para ser referência em múltiplas especialidades. Sou mãe e médica. E por isso sei que a saúde do meu filho é prioridade. Pensando nisso, a Unimed lança o Uniped, o cartão exclusivo para emergências pediátricas. Da sua casa, você faz uma videoconsulta com um pediatra ou é atendido aqui, no novo pronto atendimento da Unimed. Com o Uniped, seu filho tem acesso a consultas, exames, procedimentos e serviços no Hospital Unimed com valores diferenciados. Baixe o app do Hospital Unimed Santa Maria e conheça o Uniped. Vamos agora aos destaques da edição impressa do Diário de Santa Maria para este fim de semana. Na edição impressa deste final de semana, confira tudo sobre a Romaria da Medianeira, que ocorre neste domingo em Santa Maria. Saiba todos os detalhes da procissão e como acompanhar esse evento tão importante para os católicos. Ainda sobre a Kiss, a Justiça aceitou um pedido da defesa de um dos réus para que o ex-prefeito César Schirmer seja uma das testemunhas. No BEI, mais detalhes sobre a operação que indiciou 17 pessoas por fraude em município da região. Entre elas, 2 ex-prefeitos e ex-secretários. Isso e muito mais você pode conferir na edição impressa do Diário deste final de semana. Até mais! Artista visual cria projeto em que reproduz ruas e prédios históricos com nanquim. Devido ao sucesso do trabalho na internet, ele resolveu dar aulas explicando a técnica. Cada um de nós tem uma visão sobre onde vive. Seja no campo ou na cidade, os lugares se apresentam para nós de formas distintas, dependendo se moramos no andar mais alto de um prédio ou em uma casa. Enquanto envelhecemos, acompanhamos as mudanças ocasionadas pelo tempo e pela sociedade nessas paisagens. Além da memória, fotos e pinturas são registros históricos. O jornalista e artista visual Bibiano Girard tem o projeto Cidades de Nanquim, que traduz lembranças e fotografias em belas artes feitas à mão e tinta. Após reproduzir os trabalhos no Instagram, Bibiano resolveu comercializar as pinturas por encomenda e também administrar cursos para ensinar a técnica. Nascido em Rosário do Sul, Bibiano conta que o interesse em desenhar cidades vem desde criança. Desde quando eram desenhos até inocentes, assim, de criança, aquela coisa, já era cidade. Então, eu não sei o porquê. Eu tenho comigo que eu fazia tratamento de asma, para asma, né? E eu morava em Rosário. Na época, a gente sabe, início dos anos 90, por aí, as cidades do interior eram muito mais do interior, né? E as capitais, então, concentravam os edifícios, as modernidades, o que é bem diferente de hoje em dia. E eu tinha que fazer esse tratamento a cada 3 meses em Porto Alegre. Então, quando eu ia para Porto Alegre, era um espetáculo. Eu lembro, assim, de eu pensar que muito mais de eu ir fazer o tratamento, era para já ir olhar as cidades. E às vezes eu ficava internado, então o pai me conta uma história muito boa, assim, que eu cheguei, olhei a janela e falei, e olha o que eu vou enxergar. Então sempre foi cidade, eu acho que por esse encantamento mesmo de uma criança de interior. O trabalho de Bibiano não se prende somente a Santa Maria, de onde ele já reproduziu prédios como o do Cine Independência, atual Shopping Independência, o edifício Mauá e o da Caixa Econômica Federal, a pedido de retratos de outras cidades do mundo. Em determinado momento eu fui profissionalizando o olhar sobre a cidade. Nunca fiz um curso oficial, alguma coisa assim, mas até as gurias que moram comigo, elas sabem que quando a gente sai, por exemplo, andar de carro, eu odeio que me deem alguma coisa para fazer enquanto eu tô andando de carro, porque eu gosto de ir olhando porta por porta, janela por janela. E aí foi quando eu pensei, eu acho que eu já posso profissionalizar. Eu acho, porque as pessoas já compravam e me cobravam desenhos, assim, faz a casa do fulano, faz tal cidade, e eu ia fazendo. E aí foi quando eu percebi assim, não, agora eu preciso profissionalizar de várias maneiras, estudar, recortar,
Eu ainda tenho cadernos de recortes, assim, então eu tô olhando um jornal, tem um edifício ali, eu vou lá, passo a tesoura, jogo naquele caderninho. A paixão pelos prédios, casas e ruas acabou virando um trabalho, que se aperfeiçoou durante a pandemia. Então eu fazia quando dava, eu achava que aquilo não era importante para mim. E em determinado momento desse aniversário de 1 ano, eu pensei, é isso que eu gosto de fazer, sabe? Os clichês da vida quando dizem, quando a gente acorda para fazer alguma coisa sorrindo, feliz, desenho, eu faço isso, sabe? Eu acordo feliz, eu tô viajando e pensando, tô louco para voltar no desenho tal. O sucesso foi tanto que, além de encomendas de pinturas, Bibiano passou a receber pedidos de aulas. E aí foi quando eu pensei, bom, se já tem um grupo de adulto de determinado horário pedido, determinado grupo de criança, por que não organizar bem organizado, estipular turmas de quantas pessoas? Aí eu fui procurar o espaço, é uma pequena aula mesmo, assim, então eu quero que estejamos todos numa mesa, cada um fazendo o seu, estudo de iluminação, de uma fruta, de uma caixa, de um braço de alguém que a gente queira desenhar. As aulas serão de grupos de 5 a 8 pessoas e estão previstas para começar em janeiro ou fevereiro. Há também a possibilidade de aulas particulares pela internet. Para saber mais sobre o curso e o trabalho, basta acessar o Instagram cidadesdenanquim.cdn. Bonito o trabalho, muito Belo talentoso. trabalho, né? Parabéns, né, Kellen? Jornal do Diário desta sexta-feira fica por aqui. Nos encontramos amanhã. Uma ótima noite para você. A seguir, você fica com o programa Sala de Debate. O JD volta amanhã. Uma boa noite. Jornal do Diário. Oferecimento. Unicred. Suas escolhas transformam. Unicred.capital. E Oral Sim Implantes. Nosso carinho constrói sorrisos.